Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, um seguidor que já é conhecido meu há muito tempo aqui na internet, uma pessoa muito querida, me sugeriu um tema para um vídeo e eu falei que ia pensar, e acabou que eu fiquei pensando mesmo bastante nisso. Bom, a sugestão dele era para que eu falasse sobre essa coisa de alguns gays na internet lançarem sempre boatos, né? Quando aparece algum artista bonito, né? Ou pelo menos que a mídia coloque como a beleza padrão, e lançam boatos sobre a sexualidade dessa pessoa. E nunca sobre aquelas outras pessoas que são as não bonitas, pelo menos que a mídia entende do que seja bonito e que a maioria também, né? Não vamos aqui ser hipócritas de negar isso, que a maioria também elege esse mesmo padrão que a mídia elege como o ideal de beleza, né? E eu vou falar aqui única e exclusivamente sobre os homens. Por quê? Porque óbvio que é o universo que eu conheço. Eu acho que existe sim uma diferença entre homens e mulheres na questão da sexualidade, nessa questão, né, do olhar para o objeto de desejo. Eu acho que existe essa diferença. Não sei como acontece no caso das lésbicas. Então, por isso, eu vou focar só na questão dos homens. E se por acaso tiver alguma lésbica que quiser comentar, seria maravilhoso para a gente ter mais ou menos de repente uma ideia, né, de como é que isso funciona lá no meio delas, ou se é a mesmíssima coisa, ou se tem muita diferença, enfim. Mas aí eu estava pensando nisso e pensei o seguinte: não é bem assim. Isso tem muito a ver com a bolha que a gente está inserido, ok? Se a gente sente atração por um determinado tipo de homem, a nossa tendência é nos agruparmos com outras pessoas que tenham o mesmo gosto, o mesmo interesse. Né? É uma tendência natural isso, né? A gente vai se agrupando com os nossos semelhantes. Então, assim, depende muito da bolha que você está inserido. Porque se eu for tirar por mim, por exemplo, eu já diria que é o contrário, não é? Eu diria que é o contrário por conta das pessoas que eu acabei me reunindo virtualmente que tenham mais ou menos o mesmo gosto que eu. Claro que isso em grupos específicos, né? E no meu caso, no meu caso tem mais é que ser assim mesmo, porque o meu objeto de desejo está totalmente fora desse padrão que é o corpo, né, de academia, o jovem lá, saradão e tal, que é o padrão mesmo. E nada de errado com isso, tá? Não estou falando da questão do padrão nessa questão do estereótipo negativo que a bolha queer lança, não, tá? É, inegavelmente, um padrão de beleza, né? Quem estabeleceu isso? Gente, não foi só a mídia também, não vamos colocar toda a culpa sempre na mídia, né? Mas ela acaba viajando nessa onda aí, ela acaba embarcando nessa onda porque isso vende, não é? Isso vende e eles precisam de lucro. Então, assim, essa imagem vende porque é uma imagem ligada à saúde, que não necessariamente está ligada à saúde. Eu cito aqui o exemplo de ano passado, dois atores pornôs jovens com esse padrão de beleza, corpo saradão, que morreram vítimas do infarto, muito provavelmente, isso não foi relatado, mas muito provavelmente por conta do uso de drogas, anabolizantes e tal. Então nem sempre esse corpo, que é vendido como um corpo saudável, está saudável de fato, e muitas vezes aquele corpo que não aparenta ser tão saudável, na verdade é saudável porque os exames provam. Enfim, gente, é complicado mesmo. Mas o que eu preciso deixar muito claro aqui é que a dúvida desse meu seguidor, que a dúvida não, que esse questionamento dele tá certo, mas que também depende um pouquinho das bolhas que a gente está inserido, né? E eu vou citar um exemplo que é o seguinte. Antes um pouquinho.
Duas coisas que precisam ficar muito claras aqui também. Eu acredito que a maioria dos gays achem muito mais atraente o homem que também é gay. Então, assim, quando o cara sai do armário, não é que esses gays felicitem, aquela que fazem festa, porque acham, né, que tem chance com aquele cara, com aquele famoso ali. Não é isso, não se trata disso. É que essa pessoa passa a ser muito mais interessante. Isso é bacana, porque tem a questão da representatividade, da visibilidade. Enfim, ele está ali no nosso meio. Isso tudo isso é legal, né? E tem essa coisa da gente achar mais interessante. Óbvio que tem uma outra minoria que é o contrário, que vai achar que perde o interesse, na verdade, porque se interessa muito mais por homens heterossexuais. Mas isso é uma pequena bolha, é uma minoria, e isso está acabando também, porque isso evoca outras coisas, outros fatores, que nem vale a pena a gente discutir aqui agora. Talvez seja um outro vídeo. E para completar, já embarcando nessa onda aí, né, já que eu falei que a sociedade, né, tem aí esses padrões de beleza porque é muito mais fácil de vender, porque também tem a questão da saúde, isso influencia muito também no gosto das pessoas. É óbvio que influencia, não que determine, como a bolha queer gosta de dizer. Não é isso. Agora, que a mídia influencia muito, influencia. Esse tanto eu não sou capaz de dizer, não sei nem se existe algum estudo sobre isso, mas que influencia bastante, influencia, determinar jamais. Tanto é que existem as outras bolhas. Por exemplo, anos 70, anos 80, tinha um padrão de homem, né, de beleza masculina, em que o homem era muito mais magrinho do que é hoje, né? Hoje são os caras fortões, os caras de corpos atléticos, né, com músculos muito bem definidos. Antes não, eram os homens realmente magros, muitas das vezes com aparência frágil. Era esse tipo de homem virando um objeto de desejo sexual. Aí já é mais um incentivo para vender, né? Isso é marketing puro de venda mesmo. Uma simples dica acaba virando todo um outro assunto, né? Acaba virando todo outro assunto. Então, assim, esse menino, esse meu amigo, estava certo num ponto, mas não é só isso, porque as outras bolhas também têm essa presença. Agora, é claro que isso não gera tanta mídia. Isso realmente fica restrito a essas bolhas. O que sobressai mais é aquilo que está de acordo com a tendência da mídia. Óbvio, claríssimo. Porque fora isso, fora essa enorme bolha capitaneada pela mídia, as outras bolhas são nichos pequenos que até vendem, mas não teriam tanto poder, entenderam? Não teriam tanto poder de venda. Então elas ficam meio que reclusas a nichos mesmo, sabe? De rede social, principalmente, de algumas casas que se especializam nesse tipo de público, e aí vende um pouquinho. Mas é muito diferente. Não tem 1% do alcance. Então, assim, numa parte, isso tá certo, mas não é exclusivo, não. Bom, eu espero que tenha ficado bom, que tenha ficado compreensível, que não tenha ficado confuso, porque é um tema bem interessante, não é? É um tema muito interessante, é um tema para se pensar. Então vocês já pensem aí tudo que eu falei, tentem dar a impressão que vocês têm sobre isso tudo e coloca aí nos comentários. E não esquecendo que eu queria demais que as lésbicas comentassem também e nos dessem essa visão de como seria isso, né? No caso delas, se rola esse tipo de coisa, sabe? Se uma mulher fica muito mais interessante quando é lésbica, se existem essas lésbicas que preferem que a mulher seja hétero, todas essas questões, tá? Eu ficaria muito grato se vocês comentassem isso, se vocês nos dessem esse feedback. Bom, queridos, era isso. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Gosto sim das dicas, nem sempre vai dar, né, para eu fazer um vídeo falando sobre o assunto que vocês me indicam, mas
dentro da medida do possível, vou fazendo sim. Então, assim, amanhã tem vídeo novo, era isso e até amanhã.